Olá, pessoal, boa noite. Queria pedir desculpas, nós tivemos que encerrar a primeira transmissão devido a alguns probleminhas técnicos, mas já estamos de volta. Eu estou aqui com a doutora Maura Neves, que é otorrinolaringologista do Hospital Universitário da USP. E a gente vai falar um pouquinho sobre gripes e resfriados, que são problemas bem comuns nessa época do ano, e como fazer para prevenir e combater esses problemas, né? Doutora Maura, muito obrigada pela sua participação. Imagina, eu que agradeço. Bom, eu queria começar te perguntando o seguinte: como que a gente pode prevenir tanto gripe quanto resfriado em crianças e adultos? Tá. Então, assim, de novo, aquela velha história de todos os médicos, né? Aquela coisa chata. Tem que se alimentar bem, tem que tomar vacina, tem que tomar bastante água. Então, esse geral, eu acho que o beabá, todo mundo vai ter que fazer, tá? Inclusive a vacina da gripe, é muito importante. Então, quem não tomou, por favor, tome. Porque além de se proteger, você protege o outro, né? Agora, quando a gente pensa, por exemplo, nas crianças, as crianças elas vão ter mais infecções do que os adultos. Então, a criança até uns 4 anos de idade, ela vai ter em média de 6 a 8, até às vezes até 11 infecções no ano. Então, assim, ela vai ficar doente todo mês? Vai. Porque é um sistema imunológico que está em formação. Então, como ela está formando esses anticorpos, ela vai ter essas infecções. Então, o que fazer? Além de tudo isso que a gente falou, não dá para colocar a criança na bolha, né? Então, existem muitos trabalhos que mostram que se a gente usar alguns mecanismos simples, e o principal deles é lavar o nariz com soro fisiológico, então só a lavagem nasal já ajuda a prevenir essas gripes e os resfriados. E quando você está com a gripe, se você faz a lavagem, ela também ajuda você a melhorar desse quadro gripal. Então, usar o soro fisiológico como um mecanismo para ajudar no tratamento é fundamental. Então, ajuda a prevenir e são situações que eventualmente a gente vai ter, não tem jeito. E queria te perguntar uma coisa: o que é o ciclo da saúde nasal? E qual que é a diferença da limpeza para a hidratação nasal? Tá. Quando você pensa assim, no dia a dia, a gente pensa a lavagem nasal como algo que tem que entrar na sua rotina diária, por conta desses benefícios que ela traz. Você está pensando, olha, vai prevenir gripe e resfriado, mas a gente tem milhares de outros poluentes que a gente inala, porque a gente vive em cidade grande. Então, para prevenir isso, a gente imagina assim, que você faça uma limpeza nasal e na sequência você consiga fazer uma hidratação nasal. Por quê? Porque a gente tem situações no nosso dia a dia que são inerentes, assim, que vão secar o nariz. Ah, mas a minha avó não tinha isso. Tudo bem, mas possivelmente ela também não ficava no ar-condicionado como a gente ficava, não tinha tantos carros quando ela morava na cidade. Sim. Então, são condições ambientais que mudaram muito e que a gente vai ter que se adaptar. Então, antes a gente não tinha tanta pasta de dente, hoje a gente tem. Então, fazer esse ciclo seria um ciclo de tentar manter a saúde nasal como um todo, tá? Ajudar o nariz a se proteger, a ficar bom. Então, é nesse sentido. E você acha, a gente falou de condições ambientais, né? Você acha que com o tempo seco, a saúde respiratória ela fica mais suscetível a desenvolver esses problemas? Sem dúvida alguma. No tempo seco, a gente tem uma condição climática que é adequada, que é ideal para transmitir vírus. Então, a gente tem um esfriamento, né, do tempo, a gente tem uma concentração de poluentes, a gente tem dispersão maior de vírus e com o frio as pessoas ficam mais juntas, então abre menos a janela, então ficam mais aglomeradas e com isso você transmite mais gripe e resfriado. Então a estação do ano, do outono e inverno, é realmente a estação preponderante no ano para a gente ter quadro infeccioso. Por isso que a vacina vem justamente nessa época, tá? Também para ajudar a prevenir. Entendi. E como que deve ser feita a limpeza nasal das crianças? O que a gente deve considerar na hora de escolher um produto, por exemplo? Tá. Eu acho que na hora que a mãe vai escolher o produto, ela tem que ter algumas coisas que são muito importantes. Tem que ter um produto que ela se sinta bem com o produto. Então, ela tem que se sentir confortável em utilizar. Se ela nunca utilizou nada, eu acho que a primeira coisa ela vai ter que ter uma orientação do médico dela para qual produto que ela vai usar, tá? Em segundo, a gente vai ter uma necessidade de, dependendo do momento que a criança tá, de mais volume.
né? Então, você pode usar um spray, por exemplo, você pode usar um aerosol, por exemplo, e algumas mães podem utilizar outros mecanismos que elas julguem necessários, tá? Para realmente fazer a desobstrução, desentupir o nariz, deixar a criança respirando. Então, desde sprays, aerosóis, às vezes até uma seringa, por exemplo, que muitas mães acabam utilizando também. E existe alguma diferença entre esses tipos de produto? Então, por exemplo, o gel para o spray? Então, eles têm. O que que acontece? O gel, ele é um gelzinho, né? Então, ele é mais para hidratação. Então, quando você coloca ele dentro do nariz, ele vai ficar um pouco mais tempo dentro do nariz e não vai escorrer tanto. Então, ele vai ficar um pouquinho mais de tempo e vai hidratar, vai impedir que o nariz perca a água. Então, diminui a formação de crostas, ele fica mais tempo. O soro, quando você coloca um spray, ele, dependendo do volume que você dá, ele vai dar um sprayzinho menor, que vai limpar um pouquinho, e tem jatos de aerosol que você coloca no nariz e eles realmente limpam o nariz, empurram aquela secreção ou a crosta que está presa dentro do nariz e remove aquilo, tá? Então, dependendo da necessidade, você vai vendo o que é mais interessante, o que você precisa naquele momento. Então, eles são bem diferentes. Entendi. E por que é importante cuidar da saúde do nariz em todas as estações e não só nessas que são mais frias e mais secas? Porque a gente vive, na verdade, nas estações frias e secas, é bastante claro que a gente tem mais gripe, resfriado, mais vírus circulando, né? Mas, por exemplo, se alguém for mais para o sul do Brasil e estiver assistindo a gente, vai lembrar que ou pode ter algum problema respiratório, mas nessas regiões de clima um pouquinho mais temperado para o sul, por exemplo, tem mais problema muitas vezes na primavera, porque tem pólen, o que não acontece no Nordeste. Se a gente for pensar no Nordeste do Brasil, mas é muito calor, as pessoas, né, não ficam tanto, não tem tanto problema com gripe e resfriado. Por conta do calor, elas ficam mais tempo no ar-condicionado. Então, o Brasil é um país muito grande, então a gente não pode dar uma receita de bolo fechada para cada estado, mas os problemas respiratórios, eles aparecem de maneiras diversas, nas diversas situações climáticas, e a gente vai juntar isso um ambiente que não é tão bacana. Então, se a gente, puxa, muitas vezes os pacientes me perguntam, falam, poxa, doutora Maura, por que tem que lavar o nariz sempre? Só pensar, qual é o nosso maior poluente? São os carros. Toda cidade tem muitos carros, correto? Exato. O maior poluente que a gente tem é ozônio, ou são os poluentes que vêm da combustão desse veículo. Hoje em dia, a moda é a gente falar da gasolina, né? Que está faltando, na verdade. A nossa gasolina é uma gasolina que não tem nenhum tipo de aditivo? Com certeza, a gente não tem como comprovar. Então, existem aditivos que podem ser colocados dentro desses combustíveis que vão dar gases, vão liberar gases que são prejudiciais para a via respiratória, independentemente da época do ano. Então, a gente tem que lembrar que a gente está numa condição que os nossos pais não viveram, que os nossos avós não viveram, e que não sei qual vai ser a condição, que vai ser bem mais para frente. É uma condição ambiental, é uma condição de saúde. Então, por isso que é fundamental a gente fazer essa limpeza respiratória, porque isso tem impacto em toda a via respiratória. Então, você acredita que para quem vive em grandes cidades é realmente fundamental reforçar esse cuidado com a limpeza nasal? Eu acho que é fundamental. A gente tem vários estudos mostrando que a poluição ela atrapalha a via respiratória, piora o índice de rinite, aumenta o número de gripes e resfriados. Isso atrapalha toda a qualidade de vida. E a introdução de um hábito simples. É verdade. Tá, é um hábito simples, que tem comprovação científica, tá? Poxa, a gente não fez isso com a escova de dente? Então, vale a pena a gente, talvez, revisar, ter um pouquinho mais de mente aberta, de ter um cuidado respiratório. É qualidade de vida. É tudo que a gente quer, é viver bem, né? Sem doença. Então, poxa... Melhor ainda, né? Não é? Vamos pensar. E, doutora Maura, produtos que usam conservantes, como conta-gotas, eles são recomendados? Tem muitos, assim, eu gosto muito de estudo científico, tá? Adoro o estudo científico. Os produtos que têm conservantes,
eles são produtos mais antigos do mercado, então a gente usava bastante, quem teve mãe que lavou o nariz usava bastante conta-gotas, né? Esses produtos que vão no nariz e vão de volta no frasquinho, tem que ter um conservante para não contaminar aquele soro que está ali dentro. Esse conservante, ele pode gerar um problema dentro do nariz. Então, o nosso nariz, ele é recoberto como se fosse com um tapete, que são cílios da mucosa respiratória. Existem alguns trabalhos que mostram que esses conservantes, eles podem lesar esses cílios e aí eles não vão funcionar da maneira adequada. O que a gente faz com a lavagem? A gente joga o soro para ajudar esse cílio a bater e sair toda essa secreção. E aí a gente joga uma coisa com um conservante, às vezes não parece muito adequado. Então, a gente já tem coisas mais modernas, nós nos modernizamos, então não há necessidade da gente usar um mecanismo de lavagem que possa comprometer mais do que ajudar. Então, acho que a gente tem que ser mais, usar mais o que a tecnologia nos deu. E a gente abriu para os nossos leitores agora, para eles comentarem o nosso live. O Cauê tem uma pergunta muito legal, que inclusive muito pertinente. Qual é a diferença entre gripe e resfriado? Cauê, é o seguinte, gripe e resfriado vai ter mais ou menos os mesmos sintomas. O que vai variar é a intensidade desses sintomas, tá certo? Então, na gripe e no resfriado você vai ter espirro, coriza, nariz escorrendo, mas o que vai mudar é a intensidade desses sintomas, tá? É meio difícil de você falar assim, poxa, Maura, mas então, se eu tô com um resfriado forte, é uma gripe? Uma coisa que marca muito a diferença entre os dois é o quadro geral. Então, quando você tá muito cansado, muito derrubado, fala mais a favor de ser uma gripe, mas a presença de febre é gripe. Se não tem febre, é um resfriado. Então, primeiro, a intensidade dos sintomas e a febre. E você acha que é preciso limpar e hidratar o nariz, fazer essas duas etapas? A gente recomenda que seja feito as duas, tá certo? Mas o importante é que você tenha um bem-estar dentro do seu nariz. Então, por exemplo, se você sente que está com mais secreção, que a secreção está mais seca, está mais com obstrução, você pode lançar a mão só da limpeza, né? Se você vive num ambiente com ar-condicionado, você está exposto a esse tipo de trabalho e sente muita casca, ardência nasal, você pode utilizar só a hidratação. Você tem que utilizar aquilo que seja adequado para a sua saúde respiratória, para você se sentir bem. A sugestão é que um deles você utilize, tá? Para manter a saúde respiratória em dia. É o mais adequado. Então, não precisa fazer os dois, mas tem que faça aquilo que te ajude. Algumas pessoas vão precisar dos dois, outras não. A Rosineia Pires quer saber se ela pode tomar a vacina, ainda que esteja gripada. Não, não pode. Espera melhorar um pouquinho e aí você toma a vacina, ok? Espera um pouquinho. A Divânia Martins quer saber, é verdade que tomar bebidas geladas pode nos fazer gripar? O que realmente causa gripe? A gripe é causada por vírus, certo? Que a gente pega no ar. Bebida gelada não vai fazer você pegar uma gripe, tá certo? São condições gerais. Então, por exemplo, se você tomou friagem, não se alimentou direito, teve algum grau de estresse, então o estresse, por exemplo, o estresse, as pessoas falam, puxa, mas é tão geral falar do estresse, né? O estresse para o corpo é você pular uma refeição, é você não dormir bem. E o estresse, ele diminui a nossa defesa, e isso vai facilitar que você pegue uma gripe e um resfriado, tá? Então, é mais nesse sentido, tá bom? E a gente falando aqui de limpeza, de hidratação, algumas pessoas podem até tentar fazer isso em casa, mas aí vai fazer um dia, esquece no outro e acaba deixando passar. Por que é importante fazer essa limpeza diariamente? De novo, Giovana, por estudo científico, tá? Tem um estudo que é muito bacana, que eu acho que está publicado na biblioteca médica, não é só a doutora Maura falando, mas que se você faz a lavagem nasal 2 vezes ao dia, mesmo quando você não tem sintomas, você consegue diminuir a presença, a intensidade dessas gripes, então, o número de gripes que você vai ter, e se você ficar gripado nesse período, você vai ter menos sintomas e por um tempo mais curto. Tem trabalho científico mostrando isso em grupos de crianças de 6 a 11 anos de idade. Então, assim,
mesmo que você esteja num período que você está bem, você quer ficar bem por mais tempo, ou se você pegar uma gripe, que é inevitável, que todos nós vamos pegar, você quer sarar mais rápido? Um jeito é fazer a lavagem nasal, usar o soro fisiológico. Que legal. Ó, a ginástica da Orla quis saber, sinusite é uma gripe mal curada ou não tem nada a ver? Olha, mais ou menos. A diferença, assim, para o médico é muito diferente do que para vocês. Então, eu vou explicar um meio termo, ok? A sinusite é uma doença dos seios da face. Então, aqui nessa parte e nessa parte. Por isso que quando abaixa, dói, todas essas coisas, tá? Quando é que todo mundo entende sinusite e a gente entende de uma maneira diferente, por quê? Todo mundo pensa assim, sinusite tem que tomar antibiótico. E doença de sinusite, que precisa de antibiótico, ela é de bactéria. Então, quando você precisa tomar um antibiótico, que o médico vai passar um antibiótico para você por uma sinusite bacteriana, você muito provavelmente teve uma gripe mal curada. Porque nos adultos, a principal causa de necessidade de tomar um antibiótico por uma sinusite é ter iniciado com uma gripe ou uma rinite, tá? Então, tá com uma rinite alérgica, alguma coisa assim, que diminuiu a defesa do nariz, esse agente vai entrar, então essa bactéria vai cair ali. Então, não é de um dia para o outro, tá? Você dormiu e amanheceu com uma sinusite. Provavelmente você dormiu e amanheceu com uma gripe, essa gripe não melhorou, e aí você vai precisar de um antibiótico para essa sinusite. Então, vem de uma gripe mal curada? Muitas vezes. Na maioria das vezes, no adulto, vem de uma gripe mal curada. Olha só. A Sônia tem uma pergunta que tem tudo a ver com o que a gente está falando, mais simples impossível. Como hidratar o nariz? Sônia, é o seguinte, para você hidratar o nariz, se você jogar só o soro fisiológico, ele vai te ajudar, tá? Mas o soro, ele vai acabar escorrendo para o fundo da garganta. Às vezes ele não consegue deixar aquela sensação de nariz hidratado por mais tempo. Então, por exemplo, se você fica muito tempo no shopping ou no banco, ou o clima mesmo da cidade está mais seco porque não chove há 10 dias, se você jogar o soro, vai te ajudar, diminui a ardência, mas daqui a 10, 15 minutos está ardendo de novo o seu nariz. Então, tem um produto que é um gel, que acaba ajudando, porque quando você coloca, ele não escorre tanto, então te ajuda, tá? Então, são opções que você tem. Você pode usar o soro líquido, se você preferir, tá? Tem diversas formas lá para você comprar, ou gel, que vai ficar um pouquinho mais tempo dentro do seu nariz. Então, vai te dar um conforto maior. São essas duas opções que você tem. A Simone Rodrigues, aproveitando que a gente estava falando um pouquinho sobre sinusite, quer saber, só pode tratar sinusite com antibiótico? Não, de jeito nenhum. O antibiótico você vai só receber se for uma sinusite bacteriana. E, pelos consensos internacionais, a gente só poderia prescrever o antibiótico para uma sinusite depois de 7 dias de quadro. Ou seja, você está gripado há 1 semana, você não melhorou, e aí sim a gente está autorizado a utilizar antibiótico. Então, antes disso, vira gripe, certo? Ou uma rinite. E aí o que a gente sugere? Tem alguns medicamentos que a gente pode utilizar para ajudar a desentupir, para ajudar a diminuir a produção de secreção, mas assim, usar o soro é algo que já vai te ajudar bastante. Então, se você tiver com algum gripe ou resfriado, vai usando o soro. Se você não estiver bem, achar que está com alguma sinusite, procure um médico. Não é só o antibiótico que vai fazer o tratamento, existem outras possibilidades de medicação. E doutora Maura, agora falando um pouquinho sobre a frequência de limpeza. Essa frequência, ela muda com a idade? Por exemplo, com que frequência a gente deve fazer a limpeza nasal nas crianças e nos adultos? Não muda muito com a idade, não, tá? A nossa sugestão, e sugestão de trabalho científico, não é assim, de novo, trabalho científico, né, Maura? Tá no estudo. O que a gente sugere é que você faça de manhã e à noite. Gente, ninguém tem tempo de lavar o nariz 20 vezes por dia. Eu trabalho. Me trabalha, né? A gente fica no trânsito, né? Não tem como. Então, a gente lava o nariz de manhã e à noite. Coloca numa situação em que você consiga inserir isso dentro da sua rotina. Agora, quando a gente está num momento de crise, que tá lá com o nariz entupido, tá gripado, dor de garganta, coceira, porque tá com rinite,
aí sim a gente sugere que aumente as lavagens. Aí precisa ser mais que 2. Precisa ser no mínimo umas 4 vezes por dia, tá? E que sinais, então, a mucosa nasal dá de que ela está desidratada? Para servir de alerta que você precisa fazer alguma coisa. Você vai, assim, especialmente você vai sentir o nariz seco, o nariz ardendo, e muitas vezes quando você respira, até o fundo da garganta fica seco, né? Você sente o ar seco passando lá no fundo da garganta. Então isso mostra que realmente a mucosa nasal está seca e ela é úmida, né? Qual que é a função dela? É umedecer o ar que a gente respira. Quanto mais seco está o ar que a gente respira, mais o ar vai tirar a água de dentro do nariz e vai ressecando toda essa parte. E por que faz isso? Porque o pulmão precisa de um ar muito úmido para fazer a troca gasosa. Então essa é a função do nariz. Então se não chove há 10 dias, não vai adiantar. A gente vai ter que dar um jeito de umidificar para ajudar. Porque se está seco e o nariz não está com uma boa defesa, isso facilita você pegar um vírus que está passando pelo ar. É assim que a gente fica mais doente no outono e no inverno. Pois é. A Rayane Santos quer saber o seguinte. Meu filho tem 3 anos e ele tem sinusite. Quando ele espirra, vem um pouco com mau cheiro. O que fazer? É normal? Não é normal. Procure o seu médico. Nada normal, tá? Muito possivelmente o médico já sugeriu lavagem nasal, tá? Usar o soro, mas se ele tá espirrando e tá com um cheiro ruim, procure o médico. Não é normal. É isso mesmo. A Lilian quer saber se para os alérgicos a lavagem e a hidratação melhoram o quadro de alergia. Muito, muito, tá? Tá totalmente alinhado, melhora muito. Por quê? Então, eu vou te explicar. A alergia é algo que o nosso organismo reagindo de uma maneira exacerbada a algo que não deveria reagir. A maioria dos brasileiros tem alergia a pó, ácaros e fungos, poeira domiciliar. A rinite, né? Rinite alérgica, tá? No sul do Brasil, a gente tem bastante alergia também a pólen, então, porque tem mais árvores que soltam pólen, como eu já comentei. Então, quando a gente inala aquilo, quando a gente respira aquilo, ele vai inflamar o nariz. Quando você usa o soro, o que acontece? O soro entra e empurra aquilo. Então, aquilo que você respirou, que te dá alergia, vai diminuir o tempo de contato com a mucosa nasal. Então, diminui a chance de você ter um sintoma aumentado da rinite. Não vai te curar da sua rinite, tá certo? Não vai impedir que você tenha uma crise. Você pode, eventualmente, mesmo fazendo as lavagens, ter sintomas, mas a chance vai diminuir, a intensidade dos sintomas também deve diminuir. Então, é algo que está, assim, acordado na sociedade médica. Lavar o nariz nas rinites ajuda a prevenir os sintomas e está indicado para o tratamento também. E, doutora Maura, a gente está falando de limpeza e de hidratação, mas não é com qualquer tipo de líquido, certo? Tem que ser uma solução salina. E por que a solução salina ajuda? Tá. Tem paciente meu, Giovana, que fala assim, doutora, eu lavo com água do chuveiro. Gente, por favor, não faça isso. A água do chuveiro vai ter algumas coisas que dentro do nosso nariz não tem. Então, por exemplo, cloro, né? E outras coisas que as empresas colocam na água para tornar aquela água limpa. O que mais se aproxima da concentração do nosso corpo é o soro fisiológico. É o que a gente tem no mercado atualmente. Então, a sugestão é você lavar com algo que seja próximo do seu nariz e não utilizar uma solução que seja muito diferente, porque uma solução muito diferente vai causar ardência, vai causar desconforto e pode até piorar algum quadro que você já tenha, tá? Então, o melhor mesmo é usar soro fisiológico, salina, tá bom? E o aplicador, ele interfere na qualidade da limpeza? O aplicador, ele interfere por dar um volume diferente. Tá? Então, os aplicadores, é nisso que eles vão variar. Então, você tem um aplicador, às vezes um tipo de spray que vai dar um jato menor, às vezes outro spray que vai dar um jato maior, tá? Então, o que vai mudar nos aplicadores é o volume que entra no nariz, tá? E depende disso. Então, se você tá com uma secreção que tá muito presa, tá? Você às vezes vai ter que dar um pouco mais de volume para tirar aquela secreção. Se você dá só uns 2 jatinhos, ele não vai tirar o catarro que tá preso. Então, o que vai interferir é justamente isso, tá? O volume que você vai dar. Certo. A Marta Takara, ela quer saber, devemos hidratar com que tipo de medicamento, então? O que eles devem procurar?
Tá. No mercado, a gente já tem uma solução, você pode ir na farmácia, vai ter lá um gel nasal para hidratação. Esse é o que a gente acaba sugerindo para hidratação, tá? A farmácia atualmente tem umas prateleiras interessantes de soro fisiológico. Então procura lá que você vai achar o gelzinho de hidratação, tá? Experimenta que talvez você goste. A Ângela Coutinho quer saber o seguinte. Tenho uma bebê de 2 meses. Está com muito catarro e tenho feito a higiene com soro, lavagem de 2 em 2 horas. O que mais seria indicado, já que um bebê não pode receber medicação em qualquer situação? Se você está lavando com essa intensidade, que é uma excelente intensidade, está lá de 2 em 2 meses, e ele não está melhorando, pode ser que ele tenha algum outro problema, tá? Fique tranquila, pode não ser nada grave. Pode ser só uma rinite do lactente, que é a rinite do bebezinho, tá certo? Sugestão, procure o médico para examinar, ter certeza que é isso e adequar a lavagem nasal. E ver se o método que você está utilizando, o jeito que você está fazendo, está sendo correto. Porque às vezes não está saindo do jeito certo, não é o jeito que está ajudando o seu bebê. Então procure orientação, tá? Eu acho que é o melhor. E doutora Maura, o que pode acontecer, além de gripes e resfriados, se essa limpeza ela não for feita diariamente, corretamente? Qualquer infecção que a gente tenha, Giovana, ela pode piorar, né? Então, uma gripe e um resfriado, todo mundo sabe, vira uma faringite, uma laringite, e o pior de tudo pode virar uma pneumonia, tá? Então, as infecções, elas podem progredir. Então, então tem que lavar o nariz para não ter uma pneumonia e não, né? Não é assim. Você vai lavar o nariz para qualidade de vida, para defesa do seu organismo, né? Para você ficar bem e respirar melhor. A lavagem ela ajuda você a ter essa defesa melhor e evita que você tenha infecções mais sérias. É nesse sentido. E além da higiene nasal, o que a gente pode fazer para se prevenir de gripes e resfriados nessa temporada? Nessa temporada, abrir a janela, tá? É verdade. Não esqueça de abrir. Não pode ficar no ônibus com tudo fechado, tá? Não fique só no carro com o ar-condicionado ligado. Tome a vacina da gripe. Eu sei que tem algumas pessoas que falam assim, eu tomo a vacina da gripe, eu fico gripada. Esquece. Vacina da gripe não te dá gripe, tá? Ela protege você e protege o outro. Isso é muito importante. E lave o nariz com soro. E esses produtos que a gente está conversando, que fazem essa limpeza, eles ajudam na cura, por exemplo, de uma gripe ou só no controle dos sintomas? Eles ajudam também. Eles vão diminuir o tempo de... Tem alguns trabalhos que mostram que se você já está gripado e começa a lavar o nariz, eu não lavo uma hora, eu só lavo quando eu estou gripado. Tá, tudo bem. Não é o mais adequado, mas já é alguma coisa. Ele vai diminuir o tempo que você fica gripado. Então, ele vai te ajudar a sarar mais rápido e vai ajudar a prevenir que essa gripe vire uma sinusite, que foi o que a gente comentou antes. Lembra que a gente falou, uma sinusite, às vezes precisa tomar antibiótico? Por quê? É uma gripe mal curada? Então, uma gripe que não melhora sozinha, você vai precisar de um antibiótico. Então, ele vai te ajudar nesse sentido. Tá bom? E o que mata o vírus da gripe? Quanto tempo ele pode durar? Ele dura de 5 a 7 dias, o que mata é a gente. O nosso sistema imunológico. Não tem muito o que a gente fazer. Tá? Em alguns casos, tem algumas medicações mais específicas para aqueles vírus mais fortes, né? Que é o vírus da gripe H1N1, H3N2, que são os vírus que estão circulando bastante agora. E, eventualmente, se a gente tem uma síndrome respiratória, que é aquela falta de ar ou aquela doença mais intensa, a gente pode entrar com um antiviral. Mas são casos específicos, isolados, com avaliação médica. Fora isso, quem faz a gripe sarar é uma boa alimentação, uma boa noite de sono, tá? E uma boa defesa do nosso organismo. É a gente que se cura. E por que a gente sente dor no corpo quando a gente está, então, começando a ficar meio doente, ou de uma gripe ou de um resfriado? O vírus, quando ele começa a dar os primeiros sintomas, isso chama pródromo do quadro, é o início dos sintomas. Ele libera substâncias que são substâncias inflamatórias no nosso organismo. Por isso que um dos tratamentos é tomar um anti-inflamatório. Né? E essas substâncias inflamatórias começam a dar dor, dar aquele cansaço, aquela quebradeira, fala, puxa, eu tô tão quebrado, eu queria estar na cama, né? Então tem alguns vírus que fazem isso, dá dor muscular, pode dar dor na articulação, então você fica verdadeiramente cansado, é um dos sintomas da gripe. Entendi. Queria fazer uma última pergunta para a gente encerrar.
Pessoas que têm rinite, que têm asma, por exemplo, elas são mais suscetíveis à gripe e a resfriados ou não tem nada a ver? Sim, elas são mais suscetíveis se elas não estiverem em tratamento para rinite. Por quê? Porque para você pegar uma gripe e um resfriado, você precisa ter o seu sistema de defesa comprometido. A rinite, quando você tem a rinite, você já tem uma inflamação no nariz, então a defesa não está tão boa. Então é mais fácil alguém que tem uma rinite pegar uma gripe, tá? Do que alguém que não tem uma rinite, que está com a defesa boa, tá? Então, sim. E aí que entra a importância de fazer essa limpeza, de ter esse cuidado com essa parte que é tão importante do corpo, né? É um mecanismo que a gente tem que não é um remédio, que não vicia, que não causa dependência. Então, vale a pena pensar com um pouco mais de carinho. E tem estudo, sim, tem evidência científica que funciona. Então, poxa, vamos prevenir. É verdade. Bom, pessoal, nosso live vai ficando por aqui. Eu queria agradecer a todo mundo que mandou perguntas, que curtiu, que compartilhou, comentou. E um obrigado especial à doutora Maura, que respondeu todas as nossas dúvidas. Muito obrigada pela participação, foi um live muito legal. Obrigada, Giovana, eu agradeço a todos. Obrigada pela participação de todos também. E bom, pessoal, não se esqueçam de ativar as notificações na nossa página, assim vocês sempre ficam sabendo quando a gente estiver online no próximo live. Então é isso, obrigada e até a próxima.